Eu geralmente não me contenho quando se trata de falar sobre meu trabalho, que era trabalhar na segurança do subsolo de um hospital local. Você ficaria surpreso em saber o quão comuns eram os arrombamentos naquele lugar, geralmente realizados por alguns viciados, tentando usar algumas das substâncias estranhas que eram mantidas nos laboratórios. Tudo começou como um turno noturno regular de trabalho, mas vou começar com uma curiosa história sobre as portas que levavam à sala de necrotério. Para manter o local mais higienizado, eles tinham instalado recentemente portas deslizantes que se abririam automaticamente se alguém passasse na frente delas, eliminando a necessidade de tocar em maçanetas e evitando que alguém deixasse as portas abertas por acidente. A higiene desempenhava um papel importante naquela morgue e era um assunto discutido nos últimos meses. Não havia nada de realmente único nas portas deslizantes, exceto pelo fato de que às vezes elas se abriam e fechavam sozinhas. A princípio, isso não parecia ser tão importante, já que poderia ser causado por algo pequeno, como uma mariposa voando em frente ao sensor, até que uma noite eu percebi que sempre acontecia no mesmo horário, todas as noites, exatamente às 3 horas da manhã. As portas se abriam por alguns segundos e depois se fechavam. Eu estava convencido de que as portas haviam sido programadas com algum tipo de acionador baseado no tempo, mas quando entrei em contato com a empresa que instalou as portas, eles me disseram que não era possível, pois as portas foram projetadas apenas para abrir quando os sensores fossem ativados ou forçadas a abrir manualmente. Então, isso continuou sem explicação por muito tempo depois disso, e acabou se tornando uma espécie de ritual para mim e meus colegas, observar as portas se abrirem e fecharem nos monitores todas as noites. Normalmente, pelo menos 2 guardas estavam de plantão, mas naquela noite acabei trabalhando sozinho no turno da madrugada porque o outro segurança ficou repentinamente doente e não houve tempo suficiente para encontrar um substituto temporário. Apenas para deixar claro, eu trabalhava como segurança há muito tempo, então não era estranho para mim enfrentar perigos e não estava preocupado em trabalhar sozinho à noite. Além disso, o trabalho era bastante simples. Eu só precisava garantir que todas as portas estivessem trancadas e seguras e ficar de olho nos monitores. Havia apenas 2 câmeras, uma monitorando a sala de controle e outra no final do corredor, de frente para a entrada do necrotério. Conforme o relógio se aproximava das 3 horas da manhã, eu fazia o que todos os guardas faziam de plantão. Sentava e aproveitava o espetáculo. Embora a novidade de ver esse fenômeno tivesse passado há muito tempo, ainda era algo que eu esperava, e muitas vezes me causava arrepios, pois era a entrada do necrotério, e dava para sentir uma repentina onda de ar frio toda vez que as portas se abriam, mesmo do outro lado do corredor. Eu assisti pacientemente enquanto as portas se abriram, seguidas pelo uivo da corrente de ar frio que podia ser ouvido debaixo da porta. Foi quando eu desviei o olhar das portas e olhei para os monitores que notei algo estranho. As portas permaneceram abertas. Inicialmente pensei que pudesse ser um defeito no monitor e que eu estava apenas olhando para um quadro congelado. Mas então vi as luzes piscarem. Esperei alguns minutos, mas logo ficou claro que eu teria que ir até o final do corredor, já que era estritamente proibido que as portas do necrotério ficassem abertas. Ao sair para o corredor, percebi uma queda significativa na temperatura, que eu sabia que iria piorar consideravelmente conforme eu me aproximasse do necrotério. Fui me aproximando lentamente do corredor e virei a esquina que levava às portas deslizantes. Eu esperava que as portas pudessem ter fechado até eu chegar lá, mas assim como havia visto no monitor, as portas ainda estavam abertas e a câmera estava funcionando normalmente. Tentei acenar com as mãos na frente do sensor, mas sem sucesso. As portas não se mexiam. Relutantemente considerei minha próxima opção, que era testar os sensores do outro lado, o que exigiria que eu entrasse no necrotério, mas decidi dar uma olhada primeiro para ver se poderia observar algo fora do comum. Foi apenas quando eu virei as costas para observar o corredor que as portas finalmente fecharam, rapidamente seguidas por um arrepio de frio no ar. Eu sentia uma sensação avassaladora de que alguém estava parado bem atrás de mim, enquanto os pelos do meu pescoço começavam a se arrepiar, mas acabou sendo o mesmo silêncio assustador de antes. Como as portas já tinham fechado sem que eu precisasse realmente entrar no necrotério, considerei-me sortudo e corri de volta para a sala de controle para garantir que nada mais estivesse fora do lugar.
Fechei a porta e a tranquei por dentro, e por um momento, esperava que tudo voltasse ao normal quando me sentei novamente na frente dos monitores. Mas, depois de tomar um gole rápido de café, percebi que o café estava completamente frio. Não apenas morno como você esperaria, mas genuinamente gelado. Eu não tinha ficado longe da mesa por tanto tempo, então não fazia muito sentido. Mas então lembrei que senti aquele mesmo frio no outro extremo do corredor. Por curiosidade, decidi rebobinar as imagens da câmera de segurança até o momento em que me aproximei das portas, para ver se conseguia detectar algo fora do comum. E foi aí que testemunhei algo que simplesmente não conseguia explicar. Havia uma garota parada na frente das portas, atrás de mim. Não consegui ver o rosto dela claramente por causa do cabelo preto comprido que contrastava fortemente com o vestido branco que ela usava. Ela apenas ficou lá, olhando diretamente para mim, e depois caminhou em direção à saída. Até hoje, não consigo explicar isso porque eu estava lá pouco antes e não vi ninguém. Foi quando eu verifiquei a outra câmera, que monitorava a entrada da sala de controle, que realmente senti um arrepio na espinha e ainda tenho pesadelos até hoje. Quando as luzes vieram de volta, era como se nada tivesse acontecido. A porta da sala de controle estava aberta, apesar de ter sido trancada por dentro momentos antes. Devido à misteriosa queda de energia, grande parte dos dados nos discos foi completamente corrompida. Acho que agora é hora de você se perguntar: você acredita em fantasmas?